E hoje a gente está aqui comemorando, né? Porque começamos uma jornada de 40 dias, né? Há 40 dias atrás. Parece às vezes que 40 dias é muito tempo, né? E hoje estamos aí, começamos no dia 10 de fevereiro e hoje estamos aqui no último dia da leitura do nosso livro, dos 40 dias com propósito. Se você puder aí, abra o microfone aí, ó. Uma salva de palmas aí para todos. Parabéns, galera. Parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação, parabéns por tudo aquilo que foi gerado. Olha aí, aos fogos. Parabéns a cada um de vocês, sabe? Às vezes, na nossa vida, a gente vai vivendo alguns obstáculos, alguns paradigmas, e muitas vezes a gente começa muitas coisas e não termina. E eu queria parabenizar todos vocês que estiveram juntos com a gente nessa. E eu tenho certeza que foi um tempo incrível, um tempo de aprendizado, um tempo de ensinamento, né? E eu tenho certeza que foram depositadas aí muitas sementes dentro de cada um de vocês, né? E quando a gente termina essa leitura, depois de tudo que a gente aprendeu, depois de tudo que foi gerado, eu não tenho dúvida que nós não seremos mais os mesmos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem. Pronto. Então eu quero começar essa reunião aqui falando com vocês um pouquinho de como foi essa leitura, né? De repente os coordenadores aí dos grupos, se puderem falar o que mais marcou vocês, as experiências que mais tocou. Eu sei que houveram aí muitos testemunhos, algumas coisas aí que realmente impactaram a vida de vocês, e a gente viveu isso como igreja, e celebrou isso como igreja. É aquilo que a gente tem falado, né? Sem dúvida, o impacto dos frutos que muitas vezes são gerados através do lançamento de uma semente que é a palavra de Deus, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue, na verdade, medir os frutos que foram gerados nesses 40 dias. Mas a gente pode falar um pouquinho, a gente pode testemunhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente viveu, do que mais te impactou, do que mais, na verdade, tocou a sua vida durante esses 40 dias. Então, eu queria pedir aqui, se os coordenadores dos grupos de leitura pudessem falar um pouquinho, rapidamente, o que mais te impactou, qual foi a experiência mais marcante, o que mais gerou em você de alegria, um testemunho, de repente você puder falar assim, poxa, esse testemunho, isso que aconteceu aqui no meu grupo, foi o que mais me marcou, foi o que mais tocou a minha vida. Então, se os líderes de leitura puderem abrir aí o microfone e compartilhar isso com a gente, vai ser especial aí para todos poderem ouvir, porque de repente algumas pessoas estavam em um grupo e não conseguiram ouvir um testemunho, não conseguiram aí ouvir vocês. Então, quem aqui, deixa eu ver aqui, quem que está abrindo aqui o microfone do pessoal dos líderes de lei? A Aline? Bom dia, gente. Bom dia. Pode falar, pastor. Vamos lá. Certo. Bom, no meu grupo foi muito bacana, porque a gente, nem todos conseguiram postar, né, todos os dias, mas cada uma postou de vez em quando, e às vezes, uma mensagem que a pessoa posta envolve todo mundo, né, eu acho que isso que é o bacana, às vezes a gente poder trocar essas experiências, essas figurinhas. E teve uma mensagem que uma das meninas mandou,
que ela expôs, assim, várias questões da vida dela a partir daquilo. Então, um capítulo do livro, ele revelou tantas coisas da vida dela, assim, que ela sentiu vontade de compartilhar isso, gerou uma participação de várias pessoas que nem estavam escrevendo. Então, realmente, assim, foi muito bacana. Algumas pessoas que não estavam nem me respondendo mensagem começaram a responder depois daquilo. Então, a gente vê, assim, que realmente Deus estava movendo a partir daquela leitura. Foi muito legal. Que legal, você vê que através dessa leitura é gerado o quê? Um vínculo, né? Um vínculo afetivo, uma unidade, a verdadeira koinonia, né? Porque aonde nós conseguimos abrir o nosso coração e expor as verdades que estavam lá dentro, colocar para fora para que haja cura. Porque quando a gente confessa algo um para o outro, isso nos coloca em um lugar de cura. Então, poxa, que incrível a gente poder viver isso e desfrutar desse testemunho, né? Então, esses vínculos, né? Isso que foi gerado, mesmo em meio à pandemia, em meio a um isolamento, a igreja criando vínculos, vivendo a verdadeira koinonia, aquilo que está escrito em Atos 2:42. Aline, obrigado, que poderoso aqui a gente, você poder compartilhar isso. Tem alguém aqui do seu grupo aqui, Aline, que está aqui junto com a gente hoje? Se tiver... Acabou de entrar. Hã? A Leia acabou de entrar. A Leia aqui do grupo da Aline, parabéns, olha aí, que legal, muito bacana isso. Quem mais aqui dos líderes de leitura queria compartilhar alguma coisa aqui, uma experiência, um testemunho, algo que foi... Profs, vamos lá, Profs. Ô, pastor, eu acho que assim, no caso do meu grupo, acho que para mim o que mais marca e é muito legal de ver, né, é que o Igor começou comigo a leitura e a partir ali do Igor, né, isso foi tocando a vida dele. O irmão dele começou a participar aqui das reuniões, o Davis está aqui com a gente, agora a mãe dele, que a dona Cecília, está aqui com a gente, e a transformação que está tendo, assim, a unção de Deus que está entrando na casa deles, isso é muito legal, assim. Então eu acho que para mim o que é mais gostoso de ver foi super legal trocar as experiências, ler o que postou, mas assim, ver o Davis chegando, o Igor, né, se fortalecendo cada vez mais, o Davis chegando, agora a dona Cecília, ver a família deles vivendo isso, é muito legal, é muito legal. Acho que isso não tem... Glória a Deus, né? Assim, você vê realmente uma casa inteira sendo afetada, uma família inteira sendo afetada, e assim, isso não tem preço. E eu acho que é isso que é a expressão do reino de Deus em movimento, né? Acho que Jesus começa a tocar dentro do nosso coração, ele toca a nossa família, daqui a pouco ele vai tocar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, porque assim, a verdade é essa. Quando acontece algo muito legal com você, você consegue ficar quieto sem falar isso para as pessoas que são importantes na sua vida? Não, você quer contar para todo mundo, cara. Você quer contar quando acontece uma coisa, né? Então, é exatamente esse poder que o verdadeiro evangelho tem na nossa vida. Quando eu tenho um encontro com Cristo, cara, eu tenho que contar para todo mundo, eu tenho que dizer para as pessoas o que está acontecendo comigo, eu tenho que contar o que eu estou vivendo, porque estou vendo minha vida ali ser mudada. E, cara, a gente fica muito feliz em ver tudo aquilo que Deus está fazendo aí na sua vida, Igor, o Davis, cara, que menino especial que é o Davis. A gente já teve a oportunidade de estar juntos, né? A dona Cecília está aqui com a gente, estava sexta-feira no turno, e a gente fica muito feliz em ver o quê? A família, porque a família na verdade, o alvo de Deus para esse tempo. Quem mais aí? Obrigado, Prof. Só uma coisa, a família dos caras é uma fominha, viu? Os caras são fominha por Deus, meu. Você vê que não perde nenhum, é turno, é quarta-feira, é domingo. Aí, não, mas é isso aí, cara. Quando você está fascinado, quando você está apaixonado, quando você quer mais de Deus, cara, não dá para perder, né? E a gente tem aí a oportunidade. Quem quer compartilhar ele? Aninha,
Aninha, querida, abre aí. Ó, a Ana colocou até um laço no cabelo aí, meu. Bom dia. Como que chama, Ana? Não é laço, né? Essa é uma tiara, só que ela finge que é um laço. Olha aí, meu, é profissional. Aninha, bom dia aí. O que você pode compartilhar aí com a gente? Bom dia. Foi uma experiência muito boa. A gente pôde compartilhar das nossas vidas. Eu fiquei muito feliz porque no meu grupo o pessoal se envolveu bastante com áudio. Era tanto áudio que nem eu dava conta, eu ficava atrasada às vezes. Aí eu ouvia depois tudo junto. E muito compartilhamento de coração. E de tantas coisas, eu gostaria de compartilhar uma coisa que me tocou bastante, foi como cresceu o meu relacionamento com a dona Carminha, que a dona Carminha, nós duas estamos na igreja há muito tempo, né? Na mesma igreja, e nesses 40 dias a gente se aproximou muito, ela abriu o coração dela e a gente se conheceu mais e cresceu a confiança. E no começo da leitura, ela me disse que estava um pouco com receio, por causa que ela falou assim, faz tanto tempo que eu não consigo ler alguma coisa, me concentrar, tenho problemas de concentração. E eu falei, em nome de Jesus, a senhora vai ser curada disso. E ela conseguiu ler, e aí eu perguntava para ela se ela estava conseguindo, ela falava que ela estava conseguindo, e isso para mim foi muito precioso, de tantas coisas, não foi só isso que aconteceu. Que legal. Mas foi isso. Não, que legal, que rompimento, né? Que quebra de paradigma. Muito legal a gente ter a oportunidade de viver esses laços, né? O corpo de Cristo em movimento. E é aquilo que eu estava falando, né? Eu vivi uma experiência de mentoria algum tempo atrás e o que aconteceu comigo dentro de mim? As pessoas que eu desenvolvi essa mentoria, depois desse processo, eu passei a admirá-las mais e amá-las mais. Porque quando você conhece melhor a história de uma pessoa, o seu nível de amor por ela e admiração aumenta. Então, eu tenho certeza que Deus, ele fez isso dentro de nós durante esses 40 dias. E eu queria propor aqui que logo a gente começasse uma nova leitura, né? Porque já que foi tão bom e tão especial, por que não a gente continuar aqui nesse processo e vivendo essas experiências quem topa aí, logo a gente já começar, não vou começar amanhã, mas logo já vamos preparar. Olha, ó, o pessoal tá animado, levantando a mão, olha, ó, quero outra, acho digno, ó, a Nayara sempre filosofando, a Nayara é uma filósofa, né? Tem sempre filosofando, que eu acho digno, isso aí, top demais. Então, logo, Pastor Edu, ó, vamos preparar, o pessoal tá animado aí para ir com a gente. Mais alguém aqui quer compartilhar? Mais alguém quer falar? Pode ser eu. Claro, pastorzão, aqui o senhor manda, por favor. Meu Deus. Foi demais aí os 40 dias, muito poderoso. Uma coisa que eu fiquei assim impactado em primeiro lugar é que o convite do livro veio de encontro ao que as pessoas estavam buscando. Muita gente meditando, buscando a questão do propósito, mediante aquilo que elas estavam vivendo na vida delas naquele momento, estava ali buscando, querendo entender a questão de propósito, e de repente veio o convite do livro, e isso veio realmente de encontro. Então isso realmente foi muito incrível. Teve uma pessoa do meu grupo que ela começou a ler o livro, ela aceitou o convite porque ela também não conseguia ler, ela não conseguia terminar uma leitura, não conseguia ter essa disciplina, assim, eu vou aceitar só por isso. E aí, nas reuniões, nossa, ela falando aquilo que ela tem aprendido, então a vida dela foi impactada em outras coisas, né? Então, foi muito especial, além de conhecer algumas pessoas que eu não conhecia, né? Pessoas incríveis, histórias incríveis de pessoas
que estão aí e Deus tem tocado, e Deus tem derramado uma sabedoria. Meu Deus, cara, as pessoas postam cada coisa e falam, meu, como é que a pessoa consegue pensar sobre isso nessa leitura? E você fica impactado pelo que a pessoa ela posta ali, né? Então isso enriquece, né? Enriquece demais a nossa vida. É o que eu falo para eles, é um livro que a gente tem que ler uma vez por ano. A cada janeiro a gente tem que pegar 40 dias ali e ler de novo, porque realmente foi muito incrível. E foi demais. Que demais, pastorzão. E é isso, a gente vê que nada é por acaso, né? Que as coisas acontecem no momento certo. Às vezes as oportunidades que mudam a nossa vida, elas aparecem assim, né? E a gente não pode desperdiçar as oportunidades que muitas vezes são colocadas diante de nós. E é incrível isso que você falou, pastorzão, como a gente pode aprender uns com os outros, né? Porque muitas vezes aquilo que você viu do livro é diferente do que a outra pessoa viu. E quando ela compartilha, aquilo te enriquece, aquilo te gera crescimento dentro de você. Então, muito especial. Do grupo da Ana, tá aqui a dona Carminha, tá aqui a Nayara. Tem mais alguém aqui do seu grupo hoje, Ani? Pastorzão. E a Júlia. A Júlia. Olha aí, a Júlia tá aqui do grupo. Júlia, Deus abençoe. Pastorzão, do seu grupo aqui, quem que tá aqui hoje? Tem alguém aqui do seu grupo? Quem tá aqui é o Eric, que tá aqui. O Sérgio e o Rafael Santos também é do meu grupo. Olha aí, Rafa, Eric, olha aí, Serjão, esse time também, né? Os galácticos. São feras. Tá parecido aí com o Chelsea, né? O Chelsea é o melhor time do mundo, só perdeu pro Corinthians ali na final, mas é o segundo melhor, tá bom. Não, a postagem ali do Eric e do Rafael era quase maior que o capítulo do livro. Os caras são, meu Deus do céu. Olha aí, é o time do Chelsea quase, meu Deus do céu, esses caras aí são demais. Quem mais alguém quer falar agora? A gente segue aqui nesse compartilhar até umas 9h30, depois eu queria compartilhar uma palavra com vocês, porque tipo assim, cara, acabou o livro, então agora qual que é o próximo passo? A gente precisa continuar avançando, né? Então, a pastora Pri, quer falar? Quero falar. Vamos lá. Então, foram muitas experiências também no meu grupo. Conheci um pouco mais da vida das meninas que estavam no meu grupo, foi muito especial. E teve uma experiência que nós vivemos ali no grupo, que uma família que eu conheço, uma amiga minha, a filha dela eles estavam conversando, né? E a criança falou para a mãe que elas precisavam se aproximar de Deus. Elas precisavam estar em oração, tudo, porque elas estavam distantes de Deus. E aí veio o convite do livro, e eles aceitaram, e a família inteira começou a fazer essa leitura, a mãe, a filha, o pai também, a cada um grupo diferente aqui da nossa igreja. E depois, assim, o compartilhar delas ali durante a leitura, aquilo que elas foram vivendo nesses dias, a transformação que Deus foi fazendo na vida delas foi assim incrível, assim, no relacionamento da família. A criança compartilhando aquilo que ela estava vendo com uma priminha dela também, uma outra criança, assim, meu Deus, uma experiência assim transformadora para a família. E Deus tocando a família e um ministrando na vida do outro, né? E às vezes através de um convite que parece assim, será que isso daí pode realmente trazer algum tipo de edificação, né? Mas você vê como Deus consegue. A mesma coisa que aconteceu ali na casa do Igor, uma família inteira, né? Um casal, uma moça, né? Que já é a próxima geração, sendo tocada, sendo cheia de propósito, cheia da presença de Deus, né? Que maravilhoso.
Pastora, quem aqui do seu grupo quem tá aqui hoje com a gente? A Tem Dona alguém? Inês, a Milena, a Gi e a Bárbara. Olha aí, esse grupo também não tá fácil não, hein? Ah, minha mãe aí, ó, na sexta-feira ali do turno de oração, você viu? Ela tava queimando ali na intercessão. Meu, total. Nossa, poderoso demais, né? E ela também foi compartilhando comigo muitas das experiências que ela foi vivendo, que ela tem vivido no Senhor, né? Minha mãe, que foi um instrumento de Deus aí, para que eu fosse alcançado pelo Senhor, né? Um dia ela foi minha intercessora, não desistiu de mim, e hoje está uma bênção aí, podendo agregar no corpo de Cristo. Então, esse time aí não tá fácil. Vamos lá, mais um aí. Quem que vai ser aí que vai poder compartilhar aqui com a gente? Jorge, posso lá, compartilhar rapidinho? Claro. O que mais me chamou a atenção no meu grupo foi o compromisso, a dedicação de todos. Só teve um que acabou não fazendo, mas todos postaram e foi tipo o Pastor Edu, maior do que o capítulo do livro. Uau! Mas foi muito precioso. O meu grupo teve pessoas que não eram da Rafá, eram de outras igrejas, a maior parte, e eu acredito que isso vai ser um canal aí para que eles possam reproduzir isso na igreja deles. Então, legal. Acho que vai ser poderoso. E quem é da Rafá, acho que está o Marcão junto com a Sandra. Olha aí, ó. É isso aí, ó. Cara, que legal. Essa experiência é muito boa, porque a Igreja de Cristo é uma só, né? Então, olha que poderoso nós podermos, de alguma forma, aí, estar conectado com outra comunidade, e compartilhando essas experiências e liberando essa semente para que ela cresça. Cara, muito legal. Ó, o Jorginho falou rapidinho, tem espaço aí para mais um. Vamos aí. Tem mais alguém aí que quer falar aí dos Eu quero falar rapidinho. Então tá bom, Jay. Vou aproveitar que meu marido falou agora. No meu grupo tinham pessoas assim, cristãs, pessoas que já têm uma caminhada na igreja há bastante tempo, e também pessoas que não são cristãs, né? Então foi uma experiência muito boa. Desde pessoas que estão na igreja há muito tempo e que já tinham desistido de ter uma vida com Deus e falaram: o meu tempo com Deus tem sido esse livro. Então a pessoa já tinha desistido de orar, de ler a Bíblia, vivia o dia a dia como se não tivesse mais um relacionamento. E o livro foi uma ponte para a pessoa começar a restaurar isso, restaurar a vida de oração. E também tem uma moça que participou, que ela entrou depois, né, que eu conheço ela, e ela é uma pessoa muito tímida. E ela me surpreendeu no grupo, porque as postagens dela eram assim, mostravam a transformação que Cristo fez na vida dela, e eu não conhecia isso dela, né? E ela falou ali da cura da depressão que Cristo fez na vida dela, e ela, por ser uma pessoa muito tímida, ela falou assim: eu nunca pensei em ficar compartilhando essas coisas, mas agora eu entendo que eu preciso compartilhar, que eu posso levar cura. E eu achei incrível, assim, porque ela realmente é uma pessoa muito retraída, e escrevendo nem parecia a mesma pessoa, eu descobri uma outra pessoa através da escrita, assim, né? Então, realmente, foi uma experiência muito boa, tem sido, a gente vai se encontrar hoje mais tarde, e realmente foi uma experiência incrível, vale a pena, e eu creio em todas essas sementes que a gente tem semeado aí. Que legal, né? E a oportunidade que foi gerada, a porta no relacionamento que abriu, a empatia, tantos frutos maravilhosos, né? A Jessie e a Cíntia, lá de Londres, estavam participando também, apesar dos fusos horários. Meu Deus do céu, olha aqui a Lígia colocando: oramos juntas, choramos, rimos. Realmente eu falei com o Rafa e ele falou que para eles foi incrível estar participando desse momento junto com a igreja, foi muito especial para eles. Eu queria também aqui parabenizar o grupo da Lígia,
né? Que a Sandra também estava junto com ela, a dona Aida. Quero parabenizar aqui o grupo aqui que estava com a Tamires. Quero parabenizar aqui o grupo do Lesão, todos vocês aí que se empenharam, que se dedicaram durante esses 40 dias. Realmente, vocês... A tia Tereza que está aqui também, parabéns a todos, foi incrível, né? O grupo de cada um de vocês, sem a nossa... essa sinergia, sem a nossa dedicação mútua, nós não conseguiríamos ter chegado até aqui. Então, eu queria agradecer cada um de vocês, né, por também me honrarem, seguirem aí uma direção, né, e quero honrar vocês aí em público e dizer assim o quanto eu me sinto privilegiado em poder caminhar com cada um de vocês. Então, de novo aqui, mais uma vez, para a gente celebrar. Abra aí seu microfone, vamos dar uma salva de palmas aí. Parabéns aí, galera, parabéns, que incrível. Quantos testemunhos aí, ó. 2 palavras para vocês, parabéns, muito especial, Deus abençoe mesmo, e vamos continuar avançando. Quem quer continuar avançando aqui? Quem quer continuar caminhando, né, em direção àquele que é o projeto de Deus para a nossa vida, né? O nosso alvo é Cristo, né? Vou avançar, ninguém vai me parar, nosso alvo é Cristo. Então, apesar de muito aprendizado, apesar de avanço nesses 40 dias, agora nós temos o quê? Alguns desafios, que é cultivar aquilo que a gente recebeu e continuar avançando. Então, os nossos 2 grandes desafios cultivar a semente e continuar avançando. Sabe, o que a gente aprendeu? Se a gente for falar, a gente aprendeu muitas coisas na leitura do livro. Mas, basicamente, o tema principal do livro era o quê? Propósito. Uma vida com propósito. Uma vida com significado. E o Rick Warren, ele fala especificamente sobre 5 propósitos principais na vida do homem. Primeiro, nós nascemos para amar a Deus. Então, o primeiro propósito da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, a adoração. O segundo propósito que ele fala, nós nascemos para amar o próximo. Então, o segundo propósito que ele fala ali é a comunhão, o relacionamento com os nossos irmãos e com a família de Cristo. O terceiro é nascermos para ser semelhantes a Cristo, que é a questão do discipulado. O quarto que ele aborda é nascemos para servir. Então Deus, ele encheu a gente de talentos, dons, habilidades, para quê? Não para que a gente possa se autopromover, mas para que a gente possa servir uns aos outros. E quinto, e em último lugar, ele fala sobre o quê? Sobre nós repartirmos a mensagem do evangelho com os nossos amigos. Por quê? Porque a semente que nós recebemos, ela precisa ser multiplicada. Deus, ele quer remir a terra e ele quer expandir o reino dele, né? Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Na Vila Zilda, no Jardim Joamar, na cidade de São Paulo e no Brasil e no mundo. É isso que ele quer fazer. Então, essa leitura, o que eu quero começar falando com você? Essa leitura, ela colocou você em um outro lugar. Por quê? Porque existiam coisas que talvez nós éramos ignorantes. E a partir de hoje, nós já não somos mais ignorantes. Então,
tudo aquilo que você é ignorante, você fala assim, eu não sei. Mas a partir do momento que eu deixo de ser ignorante, eu passo a ter uma responsabilidade com aquilo que eu aprendi. Então, o que eu quero falar para você aqui nessa manhã é o seguinte, tudo bem, a gente recebeu essas sementes, esses ensinamentos. Então, o que a gente vai fazer com isso agora? Porque isso já foi depositado dentro de você. Então, esses dois desafios, eles são os que nós vamos enfrentar nos próximos dias. Porque, presta atenção, todas as vezes que a gente conclui alguns processos na nossa vida, a nossa tendência é falar assim, cara, agora eu quero relaxar, agora eu quero descansar. E muitas vezes, quando a gente relaxa, a gente é roubado. Foi o que aconteceu com Davi, quando ele adulterou. A Bíblia fala que quando os reis, na primavera, quando os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Ele falou, tô cansado, vou ficar em casa, dar aqui uma relaxada. E quando ele olhou pela janela, ele viu uma mulher tomando banho. E aquela mulher, ela era casada, e aquilo gerou nele uma tentação, daquilo surgiu um adultério, um homicídio e a morte do filho de Davi. Então você vê que às vezes, quando a gente fala assim, eu vou relaxar, você distrai. E quando você distrai, é que o diabo entra e você é roubado. É por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque, na verdade, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, a gente precisa, nesses dias, cultivar aquilo que a gente recebeu. Ali em Marcos 8, do 14 ao 20, eu não vou ler para vocês. Jesus conta a parábola do semeador. Ele fala, o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu entre os espinheiros, e outra semente caiu num solo fértil. Então Jesus ele conta essa parábola para trazer uma ilustração, que Deus é o semeador. A semente é a palavra de Deus, e o solo é o nosso coração. Então, Jesus ensina para a gente que não é toda semente que cai no nosso coração que ela germina e dá fruto. Por quê? Porque para que uma semente possa frutificar, vai depender da resposta que o solo vai dar naquela semente. Então, a semente é a mesma. O que é diferente é o solo. O que é diferente é o nosso coração. E a resposta que o nosso coração dá a toda palavra de Deus que a gente recebe é o que determina se essa semente ela vai frutificar ou não. Então, durante esses 40 dias, uma semente foi semeada no nosso coração. E agora a gente tem o quê? Uma responsabilidade sobre essa semente. A gente precisa proteger a semente até que ela germine, até que ela frutifique. Eu queria ler com vocês aquilo que está escrito em Provérbios 4, 23. Por quê? Porque Jesus disse na parábola que a semente é a palavra e a terra é o nosso coração. Se a terra que essa semente cai é o meu coração, Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, que guardar o nosso coração não é uma responsabilidade de Deus, mas é uma responsabilidade nossa. É você que precisa proteger a terra, para que a semente seja protegida. Você que precisa cultivar a terra para que a semente seja protegida. E às vezes a gente quer colocar em Deus uma responsabilidade que é nossa.
ali em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Então, isso fala de um propósito, de um projeto de Deus para a humanidade. Por quê? Porque Deus, ele criou o jardim. Ele criou a semente. Ou seja, o jardim aqui representa você. O jardim representa o seu coração. A terra representa o seu coração. E ele coloca uma semente dentro do seu coração. Mas cuidar desse jardim e proteger, cultivar esse jardim é uma responsabilidade nossa. Sabe, proteger a semente até que ela germinasse. Essa era a responsabilidade do homem. Quantos aqui estão entendendo? Você percebe como o seu papel é importante no processo de desenvolvimento espiritual na sua vida? Ou seja, não depende só de Deus. Deus, ele espera que o homem, ele coopere com ele. Então, quem precisa cuidar do seu coração é você. Quando você cultiva a terra, você protege a semente. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então você guarda a semente no seu coração, ela é guardada, ela é protegida, ela é escondida ali. Sabe, a Flávia, ela adora flores, ela adora essa parte de botânica. E ela fez aqui em casa uma mini horta, né? A Milena também gosta. Se chega lá na casa da Milena, tem um monte de temperos, um monte de coisas. E as mulheres às vezes gostam disso, às vezes até alguns homens gostam dessa parte de botânica, né? E esses dias a Flávia fez aqui uma mini hortinha. Então a gente tem o manjericão, às vezes quando faz um macarrão pega o manjericão lá do pé. A gente tem o cheiro verde, a cebolinha, né? Que vai lá e pega. Às vezes eu confundo cheiro verde com cebolinha, né? E ela já plantou um tomatinho cereja aqui, e nasceu o tomatinho, e ela plantou um quiabo, e aí veio primeiro a flor, depois nasceu o quiabo. Mas o que acontece? Às vezes a gente já foi viajar, e essa mini hortinha ficou sozinha, sem nenhum tipo de cuidado, e ela acabou morrendo. Por quê? Porque toda plantação, ela precisa de um cuidado. E muitas coisas que Deus semeia no nosso coração acabam morrendo lá. Por quê? Porque a gente não cultiva, a gente não produz esse cuidado no dia a dia. E a plantação, ela vai precisar, para que ela permaneça viva, de luz solar. Ela vai precisar de ar, ela vai precisar de água, né, que seja regada. Às vezes, ela vai precisar de remédios contra as pragas. Em alguns casos, vai precisar até de adubo na terra. Então, você percebe que não é só jogar lá a semente do feijão e sair no dia seguinte, então tem um pé de feijão que vai te levar no céu e você vai para o céu. Não. Cultivar fala sobre uma dedicação diária, sobre uma responsabilidade diária, sobre a semente que nós temos que ter. Então, é sobre isso que nós precisamos estar atentos nos próximos dias. Eu queria ler um texto muito interessante em Provérbios 24, do 30 ao 34 com vocês. O pessoal, ele coloca ali no chat, e aí vocês podem ir lendo. Provérbios 24, do 30 ao 34. Diz assim: passei pelo campo
do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedras estava em ruínas. Observei e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vamos dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Uau! Que ensinamento poderoso! Passei pelo campo do preguiçoso, do homem sem juízo. Então, olha que interessante. Quando Salomão escreve isso, a gente pode trazer esse ensinamento para essa ilustração que a gente está aqui falando. Por quê? Porque quando eu entendo que eu preciso cuidar do meu coração, e o meu coração é a terra, e a semente é a palavra de Deus, no campo do preguiçoso, o que está cheio? De ervas daninhas. No campo do preguiçoso está cheio de espinheiros. E se você entender, um dos nossos principais problemas que a gente vai ter que enfrentar nos próximos dias é o quê? É a preguiça. Sabia que muitas vezes a gente não avança espiritualmente por conta da nossa preguiça? Às vezes a gente tem preguiça de orar, às vezes a gente tem preguiça de ler, às vezes a gente tem preguiça, né, de participar de uma reunião onde a gente está aprendendo sobre a palavra de Deus, sabe? E eu quero te dizer uma coisa, cuidar do seu coração vai exigir de você esforço, vai exigir de você sacrifício, vai exigir de você entrega, vai exigir de você renúncia. E é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente quer viver uma vida sem esforço, uma vida sem sacrifício, uma vida sem renúncia. E aí você abandona o seu coração, você larga lá a hortinha e fica viajando no WhatsApp, fica viajando no Netflix, fica viajando em tantas coisas. E sabe o que acontece? Quando você vai olhar para essa hortinha, ela está morta. Quando você vai olhar para a semente que foi plantada dentro do seu coração, ela morreu. Foi assim que aconteceu na parábola dos talentos. Jesus disse que muitas sementes elas não conseguiram frutificar. Então, o que eu quero te dizer é que Deus, Ele quer que você faça a sua parte no processo. Ele está dizendo para mim e para você, olha filho, eu vou fazer a minha parte no processo, mas a sua parte é você que precisa fazer. E muitas vezes a gente está vivendo um evangelho onde a gente quer que Deus faça tudo. Então você quer que Deus abra a Bíblia e vai ler a Bíblia por você? Cara, Deus não precisa ler a Bíblia, Ele é a palavra. Então tem coisas que é o seu papel. Ele sempre fará a parte dele, mas fazer a nossa parte é a nossa responsabilidade. E o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que se a gente não assumir a nossa responsabilidade, no nosso coração vão crescer espinheiros e vão crescer ervas daninhas. E você pode falar assim, Vini, mas o que são os espinheiros e o que são ervas daninhas? Marcos 4, 18 e 19. A Bíblia fala, outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, o que são os espinhos? São as preocupações dessa vida, são os enganos das riquezas, os anseios por outras coisas. Isso são os espinhos que crescem no nosso coração se a gente não estiver cultivando ali a semente dia após dia. Deixa eu te dizer uma coisa.
Jesus, ele quer conquistar o seu coração. E a conquista de Jesus do nosso coração, ela não acontece num dia só. Se você falar assim, o meu coração é de Jesus. Não, não é. Ele vai conquistando dia após dia. Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o dia que eu parar de me converter é porque eu comecei a me desviar. É por isso que conhecer Jesus não é um fato, um acontecimento, mas é uma experiência para a vida inteira. Então, quando Jesus ele para de avançar no nosso coração, quando a semente para de crescer, outras sementes, além da palavra de Deus, começam a crescer no meu coração. E quando a terra ela fica dividida com duas sementes, isso simboliza o quê? O seu coração dividido. Então, ao mesmo tempo que o seu coração está dividido com a palavra, ele está dividido com os espinhos. Então, é um solo só. Então, os nutrientes que era para uma semente só, são divididas com duas. O espaço do solo que era para uma semente, agora está dividido. E é aí que o nosso coração começa a ser dividido. E um coração que é dividido jamais vai conseguir sustentar, amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque ele está dividido. Então você não consegue sustentar nada na sua vida que vai exigir de você todo o seu coração. Por quê? Porque ele está dividido. E um coração dividido é um coração enfraquecido. É um coração que ele está vendo o potencial daquela semente ser prejudicado. E o que Salomão ainda continua falando? Ele fala assim que o muro de pedras daquela horta está em ruínas. O que significa um muro? Significa a proteção. Então, quando você não cultiva a semente, a sua vida fica desprotegida. Você fica vulnerável, você fica acessível ao pecado. E a consequência disso é que a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Aí você fala assim, mas isso daqui é sobre pobreza humana, finanças? Cara, eu gostaria de sugerir que a gente, dentro dessa ilustração, imaginasse essa pobreza e essa miséria como miséria espiritual. Pastor, mas qual é a base para isso? Apocalipse 3,17, que diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. De quem que Jesus estava falando? Da igreja de Laodiceia. Eles achavam que eles eram ricos, porque Laodiceia era uma cidade rica, mas quando Deus olhava para eles, ele enxergava o quê? Uma miséria espiritual. E sabe o que acontece, gente? Às vezes, a semente vai morrendo dentro de nós, você vai esfriando espiritualmente sem perceber. Isso não acontece do dia para a noite. Às vezes você vai pensando, não, eu estou bem, está tudo bem. Mas aquela semente, ela vai morrendo aos poucos dentro de você. Você não vai percebendo. Sabe, uma história interessante que a gente vê acontecer isso na Bíblia foi o quê? Foi a história de Sansão. Por quê? Porque Sansão, a história dele está ali no livro de Juízes. Ele foi quebrando a aliança dele com Deus aos poucos. Então ele era um homem dedicado a Deus. E ele tinha um voto. E o voto de Sansão é que ele não podia beber, ele não podia tocar num corpo morto, e ele não podia cortar o cabelo. E aí, o que aconteceu? Um determinado dia, ele foi e bebeu e ficou bêbado. Quebrou a aliança. E o que aconteceu? Nada. Ele continuou forte do mesmo jeito. Outro dia, ele matou um leão, foi lá e tocou no corpo do leão morto. Quebrou a aliança, segunda parte da aliança.
E o que aconteceu? Nada. Porque sabe o que vai acontecendo? Quando você está morrendo espiritualmente, você não percebe. Você acha que está tudo bem. Você fala, não, estou bem. E por final, Dalila vai e corta o cabelo de Sansão. E aí, naquele dia, o Espírito Santo, ele se retira de Sansão. Só que, quando eu leio esse texto, eu fico pasmado, porque está escrito assim, em Juízes 16, 20. Então, ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus estão atacando. E a Bíblia fala, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Às vezes, o Espírito Santo deixa, a presença de Deus, ela não consegue mais repousar dentro de nós. Por quê? 1 João 1,5. Deus é luz e ele não tem comunhão com as trevas. Então, às vezes, a gente opta por outras coisas. E Deus, ele fica de lado, então ele se retira. Ele fala assim, você quer ir sozinho? Então vai sozinho. Você quer fazer isso sozinho? Então vai e faz isso sozinho. E Deus respeita as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Mas a gente vai morrendo espiritualmente aos poucos. Então, vocês percebem aqui como é importante a gente cultivar a semente no nosso coração? Quem percebe isso? Então, você percebe como o seu papel, ele é importante nesse processo. Agora, como que eu vou regar? Como que eu vou, na verdade, como que eu vou cultivar a semente no meu coração? Então, eu posso usar essas ilustrações. Quando eu falo em regar a terra, eu posso falar sobre a oração. Porque 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. E para mim, orar sem cessar não é só você ficar 24 horas orando, é você ter uma vida de oração contínua, que não é interrompida. Então você ora hoje, você ora amanhã, você ora depois, você ora depois. E enquanto você está orando, você está regando a semente, você está regando a terra, você está ali intercedendo por aquilo. Outra coisa, você pode o quê? Podar a árvore. E o que a gente entende isso? João 15, 2 e 3. O que poda a minha vida? Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando você ouve uma palavra de confronto, de correção, essa palavra vem o quê? Para podar, para cortar tudo aquilo que está impedindo o seu potencial, né? Então, por exemplo, o que a gente pode falar assim, cara, o que pode adubar a terra? Você pode adubar o seu coração, né? Com o Espírito Santo. Porque não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então você enche aquele seu coração, porque o coração do homem é enganoso, mas você enche ele de vida, a vida do adubo. Então o adubo, ele transforma uma terra estéril em uma terra fértil. Olha que poderoso. Às vezes você pode pegar um remédio contra uma praga. O que é o remédio? O que protege a semente? A fé. Efésios 6 fala o quê? Protejam-se com o escudo da fé. Não é verdade? Então, olha que poderoso. Como você pode proteger a semente. A luz solar. Jesus é a luz dos homens. É aquilo. Sabe, submeta a sua vida a Jesus, ande com Jesus, a luz que expõe tudo que está oculto no nosso coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espírito, né? A palavra espírito é a palavra pneuma, porque tem a ver com o ar,
com a vida, com o fôlego. Então você percebe como todas essas ilustrações físicas ensinam a gente sobre verdades espirituais. Então, eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus, ele depositou uma semente no seu coração. E se você puder, feche os seus olhos que eu quero orar por essa semente. Porque muitas sementes, elas foram semeadas no seu coração ao longo dos anos. E muitas delas, o ladrão roubou. Quantas palavras, quantas profecias foram roubadas. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que agora vai ser diferente. Você vai cultivar a semente, você vai proteger a terra. E essa semente vai frutificar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, vai frutificar, um tempo de frutificação, um tempo de multiplicação, um tempo em que essa palavra, as palavras que foram depositadas sobre a sua vida vão se cumprir, e eu sinto isso no meu espírito, e eu quero declarar sobre você muitas palavras que foram declaradas há anos atrás, que você até pensava assim, Deus esqueceu, elas caíram no esquecimento. Eu quero declarar que Deus não esqueceu, palavras que foram liberadas sobre você e sobre a sua casa. Eu quero, através da minha declaração, porque está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, eu ativo essas palavras no mundo espiritual e que elas sejam reativadas, que elas liberem vida dentro de você, e elas vão se cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai se levantar como alguém que cultiva a semente, como alguém que protege a semente, e o seu dia a dia não vai ser mais igual, mas vai ser um dia de responsabilidade sobre a semente. Senhor, eu profetizo que haverão aqui homens e mulheres que serão responsáveis pela semente nessa geração, em nome de Jesus. Amém, gente? E eu quero falar do ponto 2, aqui é só o ponto 1. O ponto 2, o ponto 1 é cultivar a semente, e o ponto 2 é continuar avançando. Quantos querem continuar avançando aqui? Sabe, o desafio da nossa vida é a gente avançar sem perder aquilo que a gente recebeu. É aquilo que fala lá em Provérbios 22:18. Não mude de lugar os marcos antigos. Então, existem coisas que você já conquistou. Então, cara, a gente não pode perder aquilo que a gente já alcançou. Naquilo que a gente já avançou. Em nome de Jesus, não retroceda. E você pode falar assim, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso continuar avançando? Eu vou te falar uma coisa. Você precisa continuar enchendo o seu coração das sementes que são a palavra de Deus. Não só cultivar, mas aumentar a sua horta. Aumente as sementes. Encha o seu coração da palavra de Deus. Eu queria ler com você Josué, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz assim: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra firmemente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então aqui eu aprendo 3 lições para continuar avançando, para continuar colocando sementes no meu coração. Primeiro, eu preciso declarar a palavra. Segundo, eu preciso meditar na palavra. E terceiro, eu preciso praticar a palavra. Então aqui existem 3 chaves poderosas para que você continue avançando. Você cultiva aqui, na oração, na comunhão. Você cultiva ali
naquelas formas que eu te falei, mas o avanço acontece aqui. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza colhe dos seus frutos. Provérbios 18, 21. Então, o que Deus fala para Josué? Não deixe de falar das palavras desse livro. Sabe o que eu quero falar para você? Às vezes você precisa abrir a Bíblia e falar as promessas de Deus em voz alta. Você precisa ler em voz alta, você precisa ler para você mesmo. Você precisa, né, como está escrito ali no Salmo 103. Salmo 103 fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Sabe o que o salmista está fazendo? Ele está pregando, ele está declarando a palavra para ele mesmo. Sabe, a gente precisa, às vezes, pegar aqui, ó, Salmo 145, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Às vezes você precisa declarar a palavra para você mesmo. Às vezes você precisa falar: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Se você lembra de um versículo aí, abre o seu microfone e fala um versículo agora. Se você lembra aí, vai abrindo e declarando. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:18, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, ele há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala aí, profs, vai falar um versículo, Aline? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, poderoso. E disse Deus, haja luz, e houve luz, em nome de Jesus. Jesus disse, efatá. Eu quero declarar sobre a sua vida, abra-se, em nome de Jesus. Sabe, a gente às vezes precisa entender que a palavra de Deus é uma arma poderosa e ela precisa ser declarada. Vocês percebem, quantos percebem aqui o poder da palavra declarada? Então é isso que vai fazer com que você coloque mais sementes no seu coração. Em segundo lugar, você precisa meditar na palavra dia e noite. E meditar não é esvaziar a mente, mas é encher a sua mente da palavra. Ao invés de você encher sua mente de problema, ao invés de você encher a sua mente de confusão, encha a sua mente da palavra de Deus. Sabe, aqui em Josué 1, ele fala assim, medita nessa palavra dia e noite. Salmos 1 diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto às águas e tudo que fizer prosperará. Jeremias 17, ele fala assim, aquele que nós somos plantados junto às águas. É isso, porque isso faz com que você continue avançando. Então, ao invés de você ficar vendo essas más notícias, ao invés de ficar vendo, às vezes, fake news, e é coronavírus para cá, é coronavírus para lá, é lockdown, é isso, é briguinha na internet, cara, encha a sua mente da palavra de Deus, encha a sua mente, medita na palavra dia e noite, medita, né, na palavra dia e noite. Aqui em Josué, no capítulo 24, ele fala assim, de todas as boas promessas que o Senhor falou, nenhuma dessas palavras falhou, tudo se cumpriu. É dessa palavra que você tem que se encher, sabe? Às vezes você está aí na sua casa e algum familiar seu ainda não foi alcançado por Jesus, então você se enche da palavra Josué 24, que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai meditar nisso, medita dia e noite, e a sua mente, ela vai ficar cheia do quê? Da palavra de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você percebe uma coisa, isso vai fazer com que você continue avançando. Declarar, meditar e
praticar. Praticar. Você precisa praticar a palavra. Olha o que está escrito em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que você ouve e não pratica cai no esquecimento. Mas a Bíblia fala que quando você declara, medita e pratica, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe, prosperar e ser bem-sucedido é, na verdade, continuar avançando. E Deus, Ele quer que você continue avançando. E eu queria falar um quarto ponto que ainda ajuda você a continuar avançando, que é o quê? Quando você compartilha aquilo que você recebeu. O pastor Edu compartilhou um estudo com a gente que é uma pirâmide de aprendizagem. Então, quando você lê uma coisa, o seu nível de aprendizado é de 10%. Quando você escuta, o seu nível de aprendizado é de 20%. Quando você vê, o seu nível de aprendizado é de 30%. Quando você vê e ouve, o seu aprendizado é de 50%. Quando você discute com os outros, o seu nível de aprendizado é de 70%. Quando você escreve, interpreta, traduz, revisa, o seu aprendizado é de 80%. Mas olha, fique pasmado. Quando você explica, quando você ensina aos outros aquilo que você recebeu, o seu aprendizado daquele tema é de 95%. Então eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a compartilhar aquilo que você tem recebido desse livro, dos ensinamentos, da palavra de Deus com outras pessoas. Que você não seja um mar morto, que aquilo que recebeu não pare em você, mas que você seja como um ribeiro das águas vivas do Espírito, que as águas que passaram por dentro de você te purificaram, te limparam, trouxeram libertação, possam tocar outras pessoas e outras famílias, que você seja um rio de vida, um rio de Deus. Sabe, como aquele menininho na multiplicação dos pães, ele pegou os 5 pães e 2 peixes, ele pegou aquilo que ele tinha e entregou para Jesus. E apesar de pequeno, tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, tudo aquilo que a gente reparte, ele colocou nas mãos de Jesus para que Jesus repartisse com a multidão. Tudo aquilo que a gente reparte nas mãos de Deus é multiplicado. Então eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te usar poderosamente, que você seja cheio de ousadia e de coragem, que você não fique calado, mas que você possa contar para as outras pessoas o que está acontecendo com você, o que Deus está fazendo na sua vida. Essa palavra que você está ouvindo hoje, chama alguém à tarde, você fala assim: meu Deus, eu preciso compartilhar com você. A gente precisa cultivar a semente, a gente precisa continuar avançando, e a maneira que você vai repartindo aquele ensinamento, ele vai sendo enraizado de forma mais profunda e vai se multiplicando dentro do seu coração. Então, em nome de Jesus, declarar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra. Essas são chaves para que você continue avançando. E em quinto e último lugar, eu quero te falar uma coisa. Uma das grandes chaves também para que você continue avançando é: não ande sozinho. Não ande sozinho. O homem que se isola, ele está prestes a entrar em um lugar de ruína, porque você não nasceu para andar sozinho. Então, muitas pessoas estão querendo caminhar sozinhas e viver um evangelho caminhando sozinhas. Mas olha o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Ele fala assim: não deixemos de nos reunir como igreja,
segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós não podemos nos deixar de nos reunir como igreja. Existe, na verdade, grandes movimentos no mundo espiritual para que você se isole do corpo de Cristo. Porque quando você fica sozinho, você fica mais fraco e você fica mais vulnerável. Então a gente precisa entender que quando nós pertencemos a uma comunidade, a gente está ali sendo fortalecido, sendo discipulado dia após dia, sendo instruído, até mesmo sendo confrontado. Por quê? Porque nós não nascemos para andar sozinhos. É por isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo 28, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que os ordenei. Então, fazer os discípulos é a grande desafio da igreja. E hoje, você está sendo convidado para ser o quê? Um discípulo de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, e pela gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede bênção da vida, a bênção da vida para sempre. Sabe o que eu queria te dizer? Existem coisas que Deus libera no secreto, mas existem coisas que Deus libera na vida em comunidade. É por isso que nesses dias, mesmo com o isolamento social, hoje nós estamos aqui sendo comunidade, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Para quê? Para vivermos aquilo que a igreja primitiva vivia. E eu quero profetizar e declarar que nesses dias a igreja ela vai ter uma vida diferente. A igreja vai entrar nas casas, a igreja vai entrar nos grupos pequenos. O corpo de Cristo ele vai ser ativado num discipulado dinâmico. E eu quero declarar isso porque era assim que a igreja primitiva era edificada. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era isso que, na verdade, eram os pilares da igreja primitiva, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas você percebe que eles tinham que se dedicar a isso, eles tinham que perseverar, porque, gente, não é fácil uma vida em comunidade. Isso exige de nós o quê? Muita dedicação. Isso exige de nós muito esforço. E eu quero te dizer uma coisa. A gente precisa aprender a andar juntos. Não para que você olhe para mim ou para outro irmão em Cristo. Mas a gente precisa aprender a andar junto para podermos olhar para Cristo. Sabe? A pastora falou uma frase muito legal esses dias. Ela falou assim, que o discipulado a gente vai ensinar as pessoas a olharem para Jesus, porque nós iremos errar junto com elas. Então, o segredo do discipulado é que você aprenda a olhar para Jesus, que você aprenda a ir para Deus. Então, você não nasceu para ficar sozinho. Você não nasceu para andar sozinho. Então, eu queria falar para você, você quer hoje continuar avançando? Então você precisa declarar a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa praticar a palavra, você precisa compartilhar o que você recebeu, e você precisa, na verdade, parar de andar sozinho, para continuar avançando. Só que ninguém consegue fazer isso no seu lugar.
essa é uma decisão que você precisa tomar sozinho. É por isso que agora eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. E se talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e você não tem certeza que você está andando com Jesus, mas você quer nessa manhã falar assim: eu quero andar com Jesus dessa forma que o Vini falou. Eu quero entregar a minha vida para andar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus de verdade. Sabe? Eu não quero ter Jesus como uma religião, mas eu quero viver um relacionamento vivo com Jesus. Se você quer fazer isso nessa manhã, se você falou assim: eu não estava andando com Jesus, mas eu quero tomar essa decisão, eu quero dar esse passo de me comprometer com Ele, comprometer a minha vida com Jesus. Ou se você estava afastado, se por algum momento você se afastou de Jesus, e hoje, nessa manhã, você quer falar assim: não, eu quero voltar a caminhar com Jesus, eu quero voltar a me comprometer com Cristo. Se talvez hoje você é essa pessoa, se você ainda não tomou uma decisão pública de andar com Jesus e quer fazer hoje, e se você estava afastado de Jesus e quer voltar hoje e falar: eu quero voltar a caminhar com Jesus, eu queria que você fizesse, se você é essa pessoa e quer tomar essa decisão, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu queria que você falasse assim: não, eu quero fazer isso, eu quero tomar essa decisão. Então, amém. Faça um sinal com a sua mão, amém. Se você está com a câmera aberta, estou vendo você, Júlia, vocês que fizeram um sinalzinho aqui com a mãozinha virtual, aqui eu estou vendo, aqui vocês, o Davis, eu estou vendo aqui o Sérgio, olha, que está falando, eu quero tomar essa decisão. O pessoal está colocando aqui também no chat, você pode levantar a sua mão e você pode falar assim: eu quero, sim. Jesus, Ele está nos atraindo para perto dEle, é como que o coração dEle estivesse como um imã para você nessa manhã, e Ele te diz: eu te escolhi, eu te chamei. Ele tá te chamando para essa decisão. E eu glorifico a Deus por essas mãos levantadas. E eu gostaria que você, amém, dona Miriam, eu gostaria que você que levantou a sua mão, eu gostaria que você hoje pudesse, na verdade, abrir o seu microfone comigo, e eu gostaria que a gente pudesse orar juntos, porque esse é um momento especial que a gente vai declarar isso diante dessas testemunhas, diante dessas pessoas que estão aqui. Se você pudesse, vamos lá, todos que querem fazer essa oração, declare assim comigo, fala: Jesus. Jesus. Essa manhã, eu decido andar com você, e me comprometer com essa semente, que o Senhor não seja apenas uma religião, mas eu convido para um relacionamento, de amizade. Perdoa os meus pecados. Perdoa as vezes que eu rejeitei. Perdoe as vezes que eu rejeitei a tua palavra. E escreve o meu nome. Na eternidade. No livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que poderosa essa palavra, que poderosa essa manhã. Maravilhoso aquilo que Deus está fazendo.